Bora lá, galerinha, explicando todas as ideologias políticas em 7 minutos do canal do Novos Clássicos, gente. Mais um vídeo aí deles que eu tô trazendo pra vocês aqui, pra gente conhecer ideologias hoje, né? Esses vídeos aí são muito legais, né, esse estilo de vídeo. Espero que tenha mais, que a galera faça mais aqui no Brasil. Eu vi que tem bastante lá fora que a galera faz, mas aqui no Brasil eu não achei tanto ainda. Queria ver mais, queria ver outros canais que fazem isso também, né, gente? Se souberem, deixem nos comentários. Enfim, cara, um vídeo bem interessante aí que eu relutei bastante em gravar. Que você sabe que eu não gosto muito de falar de política, mas nesse vídeo que é inevitável. A gente vai ter que trocar uma ideia aí, falar sobre as ideologias. E vou falar um pouco o que eu penso aí de cada uma dessas daqui, né? A gente vai trocando uma ideia também e sem treta. E deixa nos comentários a opinião de vocês, mas sem treta. E se passar do ponto, eu estarei de olhos abertos, né? Afinal, aqui, você sabe que o canal do Vani é um grande 1984 e eu sou o grande irmão, né, amigos? Então eu estou de olho nos comentários para não ter tretinha feia, só discussão como adultos, né, gente? Sem passar do ponto, né? Enfim. Aliás, tem muita gente no Brasil hoje em dia que discute política e são adultos, mas agem como crianças, né? Enfim. Espero você no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem o like, se inscrevam. Se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Vamos embora ter sem muitas delongas nesse vídeo que eu tô bastante curioso. Bora! Liberalismo. Liberalismo é uma filosofia política que defende a liberdade do indivíduo, propriedade privada, a separação entre Estado e Igreja, o livre mercado e a liberdade de expressão. O liberalismo nasceu com a Monark. valorização dos direitos individuais E aí, no século pessoal? XVII. Não, esse é o Edu. Como que era do Monark? Inspirou Não lembro. revoluções que acabaram com as Como era a monarquias que intro do existiam na Monark? Europa, sendo a mais famosa a Revolução Francesa. Seu Factos. pensamento é o mais influente na política moderna, com pensadores famosos como Locke, Rousseau, Montesquieu e Adam Smith. Ah, sim. Conservadorismo. Loki eu já ouvi falar bastante, afinal eu vi o filme dos Vingadores, né, gente? Mas, cara, tem coisas aí do liberalismo. O liberalismo é diferente do libertarianismo, né? Que é o do Cogos lá, né? O libertarianismo é sem governo nenhum, né? O liberalismo, até onde eu vejo, é tipo o mínimo de Estado possível. Tem coisa aí que, de fato, né, cara? Como os impostos são abusivos no Brasil, coisas assim. Ah, claro, as pessoas têm que ter liberdade de expressão, mas também tem caras que o monarca mesmo leva isso a outro nível, né? Você tem que ter liberdade de falar as coisas corretas, né, cara? Não falar também besteira, né, cara? Não ficar falando, passando do ponto, sei lá, né, cara? Deixem na opinião de vocês nos comentários. Não acho que deve ser irrestrito, assim, também. Tem coisas que você não precisa falar, né, cara? As coisas aí, você falar, mas um órgão estatal vai governar o que você fala? Cara, é assim que os povos são desde 3 mil anos antes de Cristo, pelo menos, né, cara? Então, tipo, sei lá, né, cara? Enfim. Mas os liberalismos não são contra o Estado, né? São só contra o Estado grande, né? Não é igual os libertários. Mas, por exemplo, o Estado laico é uma coisa que eu sou a favor, não acho que o Estado. Acho que todas as pessoas podem fazer parte de um país, aí, independente da sua religião, né, cara? Tem que ter respeito por todo mundo, né? O conservadorismo político surgiu como uma reação direta à Revolução Francesa, e desde então ele assume elementos diferentes em cada país e cada época. Essa é a dificuldade dos conservadores, Do Moura. manter as mesmas posições ao longo do tempo e se É, porque o conservador, né, ele sempre quer conservar o como era meio que antes, né, na ideia, assim, né, cara? E como as coisas vão mudando, tipo assim, será que daqui 30 anos os conservadores vão estar defendendo o Brasil como ele é hoje, né? Tipo, devia voltar lá pra como era em 2024, né? organizar em grandes grupos. Centrismo. O Enfim, né, cara, o conservadorismo é algo muito amplo, né? De fato, as pessoas que não gostam de mudanças, né, cara? Aquelas pessoas que. ah, eu acho que de fato você tem que ser sempre. Nada precisa ser mudar de uma forma tão rápida, tão. Assim, às vezes, né, cara? Às vezes as coisas podem ser mais devagar, né? Mas tem coisas que tem que mudar. A gente não pode ser 100% conservador. Eu acho que você ser 100% conservador, achar que antes sempre era melhor, é um erro, né, cara? Mas acho que conservadorismo não seria só isso, né, cara? Seria muito mais, mas aí eu já não sou tão conhecedor de nada, né? centrismo fica no meio da briga Centrismo. constante entre esquerda e direita. Essa filosofia contra mudanças radicais, tanto para a esquerda quanto para a direita. Centristas levam fama por serem sem graça, mas também são a grande maioria das pessoas e dos políticos. Progressismo. É um grande ponto. É aquele cara, é o clássico cara que votou em todos os candidatos de direita nas eleições, mas votou no Lula para presidente. Ou votou em todos os candidatos de esquerda e vota no Bolsonaro para presidente, né? Que é a grande maioria do Brasil, né, gente? Que não. Que vamos ser sinceros aí, pô, os teus pais, a não ser que você esteja numa família aí mais intelectual, né, cara, aí que teve acesso à faculdade, essas coisas, mas geralmente aí a maioria dos pais, avós da gente aí não tem, nem sabe o que são esquerda, direita, geralmente, às vezes, né, cara? Tem gente que sabe, mas minha mãe mesmo nem sabe o que é esquerda e direita, se falar pra ela, cara. Então, tipo assim,
o meu vô, por exemplo, né? Então, tipo assim, é algo muito mais restrito às pessoas que têm mais acesso à informação, né? Que conhecem esses lados políticos assim. Então é muito comum no Brasil as pessoas votarem por suas preferências sem muito pensar nisso, né? Falar, pô, eu gosto do candidato aqui pra minha cidade, gosto do governador tal, e gosto do não sei quem pra presidente, tá ligado? Então, enfim, cara, a maioria das pessoas no Brasil são centristas, né? O grande problema pra mim são aquele centrão do governo, né? Que é aquela galera lá que tá lá só pra, né? Assim, seguir a vontade de quem for oferecer melhor, não dinheiro, não tô falando dinheiro necessariamente, né, mas às vezes também, né, mas geralmente estão lá para por interesses próprios, né, não interesses do povo, né, mas aí eu também tô tendo uma visão aí, achando que alguém tá por interesses do povo, né, em algum momento, né. Ah, mas Progressismo tem, também, eu não sou também isso, todos os políticos são horríveis, tem gente que tá lá querendo mudar e querendo fazer coisas boas também, óbvio que tem, né, gente. é a corrente política que defende reformas para avançar o desenvolvimento humano, favorecendo as opiniões de cientistas e técnicos. O Kant definiu o progressismo como um movimento do barbarismo para a civilização. Os progressistas acham que ideias novas são melhores e por isso são muito ousados em busca de avanços, o que às vezes É problemático, leva eles a claro realizar que- ações condenáveis. Ambientalismo. Claro, né, gente? Só que, pô, isso aqui é uma explosão do ônibus espacial, isso aqui no canto ali que apareceu ali embaixo? Não sei, pareceu. Mas. Pareceu uma explosão acho que. Não sei de qual aí, mas pareceu, mas acho que não é. Enfim. Mas o progressismo ele é perigoso, que ele falou, né, cara? Porque. Nem sempre o que é novo é bom, né, cara? Nem sempre o que é novo é bom. Tipo, as coisas. As ideias novas são geralmente você tem que sempre pensar nelas e sempre estar aberto a novas ideias, mas nem sempre tudo que é novo é melhor do que o que era no passado, né? Óbvio que não, né, gente? Enfim. Ambientalismo acredita que o governo deve implementar políticas para garantir que a relação econômica entre o homem e o meio ambiente seja feita de forma justa e sustentável. Nasceu junto com as primeiras fábricas na Inglaterra, mas só se tornou um movimento político após a popularização da teoria do efeito estufa e do aquecimento global. Socialismo. Nossa, é muita coisa uma em cima da outra, é difícil a gente comentar, mas o ambientalismo, cara, ele é interessante, óbvio, a gente precisa cuidar do meio ambiente e tudo mais, só que eu acho que o ambientalismo é uma opinião minha aí, deixa nos comentários a opinião de vocês, gente, esse vai ser um vídeo polêmico de toda forma, então eu vou falar mesmo o que eu penso. Eu penso que muitas vezes você perde até tempo aí com umas debates aí de não sei o que, sendo que eu acho que, pô, o grande esforço que você tinha que ter mesmo era em conservar as matas, conservar não sei o que, né, cara? Às vezes é muita disputa, assim, que eu vejo de ego nesse ambientalismo aí, muita coisa, tipo assim, umas paradas assim que às vezes são até meio inocentes. Temos que acabar com as vacas no mundo porque as vacas emitem carbono, né, cara? Você sabe que isso daí é uma ingenuidade, né, cara? É impossível você diminuir absurdamente o número de bovinos no mundo nos próximos 10 anos, né? Não vai acontecer. O que você tinha que lutar mesmo é para parar de incêndio lá na Amazônia, né, cara? Que eu não entendo. Eu sinceramente, isso é uma coisa aí que eu deixo de coração pra vocês. Sinceramente, não entendo, cara. Não entendo como funciona esses incêndios criminais no Brasil, cara. Cara, me diz uma coisa, cara. Me respondem aqui embaixo nos comentários. Eu sou muito burro pra pensar assim, cara. Não é só você demarcar assim, ó. Essa parte toda aqui é a Amazônia. Daqui pra frente, se você tacar fogo, você tá tacando fogo em área da Amazônia. Você não vai plantar aqui. Se a gente fizer uma imagem de satélite e tiver ali que tem plantação e não tem floresta, a gente vai lá e vai plantar e vai te sacar dali, né, cara? Eu sei lá, né, cara? Eu não sei, mano. Às vezes é uma parada que parece, sei lá, cara, que é tão difícil, né? Mas é óbvio que não é só isso, né? Ah, os incêndios criminais, essas coisas não acontecem porque tem muita gente rica e muita gente por trás aí que tá lá financiando, né? Rolando uma graninha por trás, né? Enfim. Socialismo é a ideia de que a sociedade deve decidir como usar os recursos econômicos para o bem de todos, não interesses privados. Socialistas são contra a ideia de que tudo tem um dono e que esse dono possa escolher fazer o que quiser com a sua propriedade privada. O socialismo é um termo amplo, que descreve desde ideias de centro-esquerda até o extremo do comunismo. Comunismo. O comunismo propõe uma revolução de das trabalhadores que acaba com a propriedade privada e substitui por propriedade coletiva. Eles acreditam que a coisa mais importante da humanidade é a disputa entre uma classe de poderosos e uma classe de oprimidos por recursos materiais, e que a história avança quando acontecem mudanças nessa relação. A consequência disso é que eles imaginam que a humanidade, uma hora ou outra, vai evoluir para uma utopia, onde não existiria governo. Todas as pessoas seriam perfeitamente iguais e teriam suas necessidades atendidas. Na prática,
Países comunistas do século XX, que tinham governos que controlavam tudo da sociedade, tinham uma desigualdade imensa entre a classe política e os trabalhadores, e Esse é o sofriam com ponto, né, escassez de cara? comida e suprimentos básicos. Sindicalismo. Esse é o ponto, né, cara, do socialismo e do comunismo, né, cara? Porque, tipo assim, você tem um ato nobre aí que seria fazer o povo. Você tem uma ideia muito nobre, né, cara? Que é você fazer o povo ser líder dele mesmo, né? Todas as pessoas se verem igual, mas ele. O problema dele, pelo menos o que aconteceu na União Soviética, e em outros exemplos que tivemos, é que ele acaba gerando entre aspas, uma classe, né, que são os políticos, né, cara, que vivem muito melhor do que o resto da população, né, cara? É tenso, né, cara? Porque na ideia é uma parada que você fala, putz, cara, todo mundo ganharia igual, viveria bem, todo mundo. Mas no papel, na prática, até hoje, não. Só que nem o. Bom, eu nunca li o Manifesto Comunista, então um dia se eu ler, eu deixo aí minhas reviews pra vocês. Mas, tipo assim, pelo que eu vejo, é que o comunismo e o socialismo seria. Talvez o mundo não estivesse pronto ainda pra isso. Seria tipo no avanço do o capitalismo chegasse a um ponto que daí avançasse pro socialismo e daí pro comunismo, né? Uma parada tipo assim, né? E o mundo, da forma que tá, ainda não está preparado pra isso de certa forma, ou algo assim, né? Não sei, mano. Deixa nos comentários. Eu não manjo muito essas paradas, então se estiver falando besteira, deixa aí. Vocês sabem, gente. Depois que a gente começa a estudar história, cara, a gente não começa a ver política com outros olhos, assim. A gente sabe que são visões, coisas que existem hoje, cara, e que daqui 200 anos, 300 anos, as coisas vão ser completamente diferentes, né, cara? Talvez nem existam mais esses termos que a gente usa hoje em dia, sabia? Como não existiam 300 anos atrás, sabe? Tipo, então a gente tem uma visão sempre meio diferente, eu não sei, pelo menos é isso que eu penso. Mas eu gosto muito de estudar essas coisas porque diz muito sobre o mundo, né? Sobre as visões do mundo, enfim. Mas eu não sei tanto. Os sindicalistas acreditam que os trabalhadores devem se organizar em sindicatos e fazer greves até terem poder suficiente para tomarem o controle das fábricas e outros meios de produção. A diferença do comunismo é que a revolução deve ser feita através dos sindicatos, que depois a sociedade não deve ser administrada por um Estado centralizado, Sim, por sindicato. mas por um conselho de sindicatos. Corporativismo. Que seria votado entre os trabalhadores por ali estar, para ali. Até faz sentido se não rolar corrupção, né, cara? Mas certamente rolaria, né, nesse ponto, né? O corporativismo acredita na organização de toda a sociedade através das corporações. Isso é bem parecido com o sindicalismo. A diferença é que outras organizações, além dos sindicatos, devem ter poder político, como grandes empresas, o exército e associações. As corporações devem colaborar entre si para que não exista conflito entre os grupos da sociedade. Fato curioso, o sindicalismo e o corporativismo são os pais do fascismo. Fascismo. Mas eu não entendi direito. Tipo, seria um mundo meio governado pelas. Não entendi, cara. Eu fiquei meio confuso nesse, sendo sincero. O fascismo é uma ideologia que acredita que o Estado deve mandar em todas as organizações da sociedade para garantir que todos trabalhem para a grandeza da nação. Eles acreditam que o Estado é o mediador perfeito para resolver todos os conflitos entre classes, como entre patrões e funcionários. Já que a luta de classes seria resolvida, para um fascista, a verdadeira luta que move a história é entre diferentes países. Nazismo. Eita, falou aberto. Por que ele falou nazismo abertamente e censurou ali? Não faz sentido. Mas o fascismo me parece muito mais. O nazismo e o fascismo, na real, eles são bem parecidos, né, nesse ponto. Né? Não sei qual que é a diferença, sendo sincero, aí, se alguém souber, deixa nos comentários. O fascismo, basicamente, ele é aquele ultra nacionalismo, né? Pra mim, quando eu penso em fascismo, eu penso muito mais naqueles caras que são, tipo, sei lá, como era a Itália lá naquela época. Somos Itália, somos o melhor país da história da estratosfera, e os caras têm um prazer pela bandeira, por todos os símbolos nacionais, sabe? E principalmente na figura do líder, né, cara? No caso da Itália era o Mussolini, no nazismo a gente é o bigode aí, né? Então, me parece muito mais isso, né? Muito mais uma corrente tipo de pensamento do que necessariamente um modelo de governo. Não sei se estou falando besteira, mas é o que eu tô pensando aqui, né? Seria muito mais aquele nacionalismo a outro nível, né? O nazismo tem um Z ali. Muda essa ideia, trocando a luta entre países pela luta entre raças. Então, o que impede que a humanidade se torne uma utopia são as raças malvadas que controlam o poder e oprimem as raças nobres e injustiçadas. Para triunfar, a raça dos oprimidos precisa fazer uma revolução e uma guerra para eliminar a raça opressora. Populismo. Populismo é... Caraca, né? Assim, sem comentários, bagulho bizarro demais, né, cara? Enfim, né? Não precisa nem comentar nada, né? Deixa passar ideia do logo. Conflito meu Deus. entre as elites poderosas e a grande massa da população. A elite é feita de políticos, empresários, artistas, jornalistas e é malvada e mentirosa.
e o povo é honesto, trabalhador e humilde. Populismo hoje em dia é um termo muito usado para diminuir uma pauta política e pode ser observado tanto na esquerda quanto na direita. Bolivarianismo. O populismo é muito mais aquilo lá que, tipo assim, os caras chegam e falam assim, fazem uma proposta lá no governo que muitas vezes não vai passar, mas é só pra jogar pro povo, assim, ó, tô trabalhando aqui, né, que é uma jogada populista, né. Algo assim, não sei exatamente o que seria populismo, não acho que seja de fato uma ideologia, né, ninguém é populista ideologicamente, né, não sei se é, né. Mas é aquele cara que joga pro povão, assim, né, cara? Ó, tô aqui, hein, gente. Ou, sabe, que faz piada pra se eleger. Isso é um cara populista, né? Pelo que eu vejo, né? Enfim. Gente, chegaram até aqui, deixa um like, se inscreva no canal de novo, cara. Pelo amor de Deus, sem briga aí. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Eu pensava em não trazer esse vídeo, acabei trazendo aí, porque eu encaro mesmo, não tô nem aí. Também não tem problema aí se quiser ficar irritado aí com o vídeo. Pô, só desculpa aí, né, cara? Eu só tô dando minha opinião da parada, não tem por que se irritar, mas se você tá se irritando, mouse aí, né, meu amigo? Bolivarianismo é um movimento político de união da América Latina contra o imperialismo norte-americano. Propõe distribuição igualitária de riquezas naturais e democracia popular. Na prática, acabou se tornando um socialismo moderado, que fortalece oligarquias locais e que teve consequências graves na Venezuela. Pan-africanismo. Esse bolivarianismo aí é o governo da Venezuela, basicamente, né? Eu acho que até é República Bolivarianista, né? Chama, né? Enfim, né, cara? Eu não sei muito bem comentar sobre isso, sendo sincero, tô só enrolando aqui nesse ponto, eu acho. O pan-africanismo acredita em uma união cultural e política entre os africanos e seus descendentes dentro e fora da África. Sua ideia é a unidade da raça negra para a elevação da qualidade de vida de todos os africanos. Esse movimento é o motivo de tantas bandeiras africanas terem verde, amarelo e vermelho. Verdade, né? Pan-arabismo. Ok, né, cara? É basicamente uma união desses povos aí, parece algo benéfico, né? Muito algo parecido com o positivo, pan-africanismo, mas para os países que falam árabe. Curiosamente, os países do norte da África participam dos dois movimentos. É o motivo de tantas bandeiras vermelhas, pretas e brancas no Oriente Médio. Mas tá aí uma coisa, mas eu não gosto muito disso não, né, cara? Eu não gosto de repetição de bandeira, né? Em nenhum desses dois motivos aí, né, cara? Mas, enfim, um movimento aí bem legal aí, né, cara? Países se ajudando aí por um bem comum entre eles, né, no final, por uma herança que eles têm em comum, uma herança que eles, um passado que eles têm em comum que une todos eles, né? Mundismo. Muito ligado ao pan-africanismo e ao pan-arabismo, o terceiro mundismo surgiu no ápice da Guerra Fria, com os países que rejeitavam tanto o primeiro mundo, dos Estados Unidos, e o segundo mundo, da União Soviética. Eles queriam uma via independente para o desenvolvimento. Essa ideia pode parecer morta, mas os BRICS trazem muito desse legado até hoje. Imperialismo. Pior que trazem mesmo, o BRICS é meio que uma parada assim, as nações emergentes, né, aqueles países aí que são, entre aspas, estariam meio esquecidos e que agora estão se reerguendo, né, ou se erguendo, né, pela primeira vez. É bem interessante, né, cara, para pensar. E faz sentido, né, os países aí que se sentem meio excluídos, né, na geopolítica e querendo se unir para serem mais fortes, né, faz todo sentido. Imperialismo é a doutrina política que defende manter ou estender o poder de uma nação sobre outras. O imperialismo nasceu na Pérsia 500 anos antes de Cristo, mas o nome é usado principalmente para a partilha da África no século XIX e de forma depreciativa até os dias de hoje. Anarquismo. Da África no século XIX e de mas não tem tropas americanas no Brasil, acho que não tem bases americanas no Brasil, quem souber deixa nos comentários. Americanas tem, né, estadunidenses não tem. Eu acho que não tem, mas deixa aí nos comentários. Eu realmente não sei. Só que eu acho que muda um pouco, né, o imperialismo do que é o imperialismo dos Estados Unidos, do que era o imperialismo lá da Europa naquela época, né? Tipo, naquela época era literalmente, era colonialismo, era colonialismo, né? Os caras chegavam e de fato colonizavam o lugar. Os Estados Unidos é muito mais um bagulho de imperialismo de influência, né, monetário, coisas assim. É diferente, mas no final os princípios são os mesmos, né? Forma depreciativa até os dias de hoje. Anarquismo. Anarquismo é uma das doutrinas políticas que nunca foi aplicada. Anarquistas são contra a autoridade e a hierarquia exercida. O anarquismo já foi aplicado há 200 mil anos quando surgiu o Homo sapiens, né? Aí era anarquismo. Pelo Estado e por organizações no geral. Anarquistas só aceitam hierarquias que eles tenham se vinculado por livre e espontânea vontade. Anarquismo acaba caindo pro campo da esquerda, com uma exceção. Anarcocapitalismo. Cara, anarquismo é loucura, né, gente? Pelo amor de Deus, não precisa nem dizer, né, cara? Que nem eu falei, cara, desde 3 mil anos antes de Cristo, o ser humano se organiza em até mais, né? Provavelmente muito mais, né? Mas 3 mil anos a gente tem documentação já lá dos Sumérios, né? Tipo assim, se organiza em sociedades, em grupos, até em tribos, né, cara? Mais antigamente,
as tribos que se existia já eram, entre aspas, um mini estado ali, né, cara? Você tinha um cara ali que mandava, você tinha todo o resto do grupo, né? Então, enfim, né, cara, é impossível um mundo sendo governado por, tipo assim, um mundo não ser governado por nada, né? Tipo, não consigo, eu acho uma maluquice do caramba, né? O queridinho dos adolescentes. Após alguns anos de estudo, alguns economistas austríacos chegaram à mesma conclusão que os anarquistas: o fim do Estado, mas com uma diferença. Agora todas as relações serão reguladas pelo livre mercado. Anarcocapitalistas acreditam em ideias de direitos individuais semelhantes aos liberais, mas com um foco maior no princípio da não agressão, que diz que qualquer uso da força, seja por indivíduos ou pelo Estado, é imoral. É imoral, mas e quem vai colocar em prática que isso é imoral, né, cara? Tá, é imoral, mas e se eu fizer essa imoralidade, quem vai me julgar por isso, né? Se não existe Estado, né? Uma empresa, tá ligado? Não faz sentido, né, cara? É bizarro se pensar isso. É impossível, né, gente? Não precisa nem. Se você é anarcocapitalista aí, pô, me desculpa aí, né, cara? De todas as. Acho que. Não, de todas não, né? Óbvio que tem outras muito piores do que ser anarcocapitalismo, principalmente aqui, nessa parte aqui, né, ó. Mas. Anarcocapitalismo é inocência, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Monarquismo. Monarquistas acreditam, de uma forma geral, na autoridade de um rei ou de uma família real para chefiar um país. O grau de poder do monarca varia de monarquista para monarquista, mas a fundamentação é a mesma: o direito dado por Deus. Pô, aí é loucura também, né? Não, uma coisa é você ser monarquista porque você acha que o modelo de monarquia é bom, né? Que outra coisa é você achar que o monarca é de fato um enviado de Deus, né, cara? Eu acho que nem quem é monarquista no. Acho que. Não, com certeza quem é monarquista no Brasil hoje em dia não tem essa visão, né, cara? Fala aí, pessoal, se chegou até aqui, Ok. curte, compartilha, comenta. Mas só se gostou, se ficou ofendido com alguma piada, não leva pra Depois, cara, que vocês assistem esses vídeos, sempre assistam as tier lists deles, que são realmente muito legais. Eu gosto muito da relação dos dois jeitos que eles conversam, acho bem divertido, coração, cara. é só pra ficar tudo mais claro e divertido, né? E Eles se são um inscreve no casal, canal né? que a gente vai botar uma tier list também Só pra zoar. rankando essas ideologias, então se você ficou interessado, acompanha a gente aí. E é isso, Meu pessoal, casal abraço. favorito do YouTube, atualmente. Enfim, gente, muito legal. Gostei bastante do vídeo, foi bem divertido. Deixa nos comentários de novo, sem treta aí, não tem por que fazer isso, tá bom? Não, nem perca seu tempo com isso. Conversa de forma agradável aí, né, cara? Dando a sua visão da parada, falando da sua ideologia, por que você segue essa ideologia e vamos trocar uma ideia, tá bom? Espero deixar um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.